Olá, eu sou Vitória, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à disciplina de Direito Ambiental. O tema de hoje é Política Nacional do Meio Ambiente e Sistema Nacional do Meio Ambiente, que estão previstos na Lei 6938 de 81. Essa lei trata ainda de outros temas que não serão abordados aqui, serão abordados em outros vídeos sobre outros assuntos, mas eu precisava destacar que a lei não fala apenas disso. É uma lei que foi criada em 1981, então se a gente prestar atenção, é uma lei anterior à Constituição, mas que foi recebida pelo nosso novo ordenamento constitucional. No artigo 1º, a gente tem que a lei estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, constitui o Sistema Nacional de Meio Ambiente e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. Além disso, a gente vai encontrar alguns artigos na lei a respeito de licenciamento, a gente vai encontrar algumas penalidades ali expressas, a gente vai encontrar o que significa determinados conceitos para o mundo do direito. No entanto, hoje a gente vai falar especificamente de Política Nacional do Meio Ambiente e Sistema Nacional do Meio Ambiente. E para quem se dirige, né, a política nacional, ela vai estar direcionada para quem? Né? Quem que vai ter que aplicar essa política? Ou qual que é o âmbito dela de aplicação? Ou quais são os destinatários dessa lei? O artigo 5º nos coloca que as diretrizes da política nacional, elas serão formuladas em normas, né, através de normas, de planos, destinados a orientar a ação dos governos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no artigo 2º da lei. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Aqui a gente extrai que a política ela deve ser aplicada, suas diretrizes devem ser aplicadas e observadas por todos os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal, territórios e municípios e também pelas atividades empresariais, sejam elas públicas ou privadas. E essa política tem qual objetivo, né? E o que orienta essa política? É o que estabelece o artigo 2º. Então, no artigo 2º, a gente tem os objetivos, a gente chama de objetivos gerais, eu vou explicar por quê, e a gente tem os princípios. Por que a gente chama esses objetivos de objetivos gerais? Porque eles não são específicos, né? Existe um artigo próprio para falar dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. E aqui ele é bastante genérico. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental. A Política Nacional de Meio Ambiente, é bom dizer, ela vem oferecer instrumentos, mecanismos que vão permitir a concretização, a materialização prática do que está previsto no artigo 225 da Constituição Federal, que nada mais é do que a garantia do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental. Portanto, a gente fala que é um objetivo geral. E quais são os princípios que orientam essa política nacional? Aí a gente tem, nos incisos do artigo 2º, quais são esses princípios. Esses princípios, eles não são entendidos como princípios no sentido doutrinário, como princípios, por exemplo, do direito ambiental. Eles são princípios orientadores da prática da ação governamental, o que fica bastante claro através da leitura desses incisos, que nos permite perceber que não se trata de princípios como a gente entende normalmente no âmbito do direito, né, da doutrina. Só recapitulando, quais são os objetivos gerais da Política Nacional do Meio Ambiente? Recuperação, preservação e melhoria da qualidade ambiental. E quais são os princípios, enquanto orientações para a prática governamental? Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, planejamento e fiscalização dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, incentivo ao estudo
e a pesquisa de tecnologias para uso racional e proteção dos recursos ambientais, acompanhamento do estado da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação e educação ambiental. Então, esses são os princípios da Política Nacional de Meio Ambiente, de acordo com a Lei 6938 de 81. E agora sim, os objetivos ditos específicos. O artigo 4º discrimina quais são esses objetivos. Compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação ambiental, e aí cabe fazer uma referência que, na verdade, essa é uma manifestação que busca o princípio do desenvolvimento sustentável. Depois a gente tem a definição de áreas prioritárias de ação governamental, estabelecimento de critérios e de padrões de qualidade ambiental, o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional dos recursos, a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações sobre a situação ambiental, a preservação e restauração dos recursos ambientais, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Aqui também fazendo uma referência a dois princípios que a gente viu lá na aula de princípios, que é do usuário pagador e do poluidor pagador. Do usuário pagador visa a utilização racional dos recursos disponíveis, enquanto que a do poluidor pagador visa a recuperação do meio ambiente, visa evitar o dano, impondo àquele que causa esse dano o dever de recuperar aquela área, seja através de uma obrigação específica de fazer retornando ao estado anterior, seja na impossibilidade do pagamento de indenização. E por quais meios, por quais instrumentos essa política vai acontecer? Né? A gente viu o objetivo geral, conhecemos agora os objetivos específicos, sabemos quais são as orientações que devem guiar a ação governamental, que se aplica tanto no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios e também em relação às atividades empresariais públicas e privadas. Mas quais são os instrumentos que a lei oferece para isso? Esses instrumentos são dados pelo artigo 9º, e eles fazem referência ao artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1 a 7. No parágrafo 1º, a gente tem os chamados instrumentos de garantia. São incumbências impostas pelo constituinte originário ao poder público. E aqui o poder público dispõe de algumas ferramentas para poder buscar essa preservação, essa melhoria, essa recuperação da qualidade ambiental. Aqui, o primeiro inciso coloca para a gente o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Esses padrões de qualidade ambiental são dados através da resolução do CONAMA. A gente vai ver o que é o CONAMA. Mas a gente já tem resoluções do CONAMA, por exemplo, sobre padrões de qualidade do ar, da água e de ruídos. Outro instrumento consiste no zoneamento ambiental. O zoneamento ambiental é uma limitação administrativa ao direito de propriedade para poder organizar, planejar, ordenar a ocupação de espaços territoriais. No âmbito municipal, quem que faz o zoneamento ambiental? O plano diretor. Então, pelo plano diretor, no nível municipal, acontece a ação de zoneamento que está previsto na Política Nacional do Meio Ambiente. A gente tem a avaliação de impactos ambientais. Então, você vai ter o estudo de impacto ambiental, a obrigação do empreendimento de realizar esse estudo, e depois a gente tem o relatório de impacto ambiental. Esse relatório seria aquilo que está previsto no estudo de uma forma resumida e acessível para a população, para que ela possa ter conhecimento daquela atividade que está ali a ser instalado, que está ali já se instalada efetivamente, já tenha se instalado. E deve ser dada toda a publicidade para esse relatório. A gente tem o próprio licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. A gente tem os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental.
Entre os incentivos à produção e instalação, a gente pode falar aqui de incentivos fiscais que são dados para produtos ou empreendimentos que atendem os princípios ambientais. Continuando, a gente tem a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. Aqui ele deu alguns exemplos já, a gente pode falar ainda das áreas de preservação permanente, a gente pode falar da reserva legal, a gente pode falar das unidades de conservação. Um Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Esse cadastro tem por objetivo controlar, monitorar quem está desenvolvendo uma atividade que tem um potencial de poluição embutido. Temos como instrumento a imposição de penalidade disciplinar ou compensatória quando não se cumprem as medidas necessárias para a preservação ou correção da degradação ambiental. Temos a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente. Esse relatório ele visa informar qual que é a situação ambiental do nosso país, organizar as informações que a gente tem sobre isso para oferecer uma possibilidade de monitoramento e aí, a partir daí, o desenvolvimento de estratégias de intervenção, a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las quando inexistente. Esse inciso, ele recebeu essa lei aqui, ó, que é a 10.650 de 2003, que é a Lei de Acesso à Informação. Garante, portanto, ao particular o direito de acessar as informações dos órgãos ambientais, inclusive os órgãos ambientais têm que fornecer essas informações quando eles não têm, então eles têm que produzir informação quando eles são solicitados, se eles não tiverem. A não existência da informação não exime por si só o órgão da entrega desse tipo de dado que está sendo requisitado. O Cadastro Técnico Federal, agora de atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadoras dos recursos ambientais, mais uma vez monitorando, inclusive para a própria fiscalização que vai ser realizada, aqueles que desenvolvem esse tipo de atividade. Instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. A servidão ambiental é um dos assuntos de que trata a lei, inclusive, ela vem explicadinha pela própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E aí, para que essa política, com seus objetivos geral e específico, com todos esses instrumentos, visando aqueles princípios que a gente viu, para que ela efetivamente aconteça em todos os entes da federação, ela precisa de uma estrutura. E essa estrutura, ela veio criada no artigo 6º da lei, que constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Os órgãos e entidades da União, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, bem como das fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, assim estruturado. Então, a gente tem aqui no topo o Conselho de Governo, que é um órgão superior, a gente vai ver o que ele faz. Abaixo temos o CONAMA, que já foi referenciado aqui ao longo do vídeo, que é ele que edita as resoluções com padrões de qualidade ambiental. Temos aqui, está escrito Secretaria do Meio Ambiente, é o Ministério do Meio Ambiente, que é um órgão central. Abaixo temos órgãos executores, são IBAMA e ICMBio, e aqui a gente tem órgãos seccionais e órgãos locais. Seccionais, eles atuam ao nível estadual e os órgãos locais atuam ao nível municipal. E aí, nessa tabela, está organizado aquilo que está previsto no artigo 6º, incisos, discriminando qual é o órgão, o nome desse órgão e o que ele faz, qual que é a atribuição do órgão. Então, como órgão superior, a gente viu que quem é o Conselho de Governo. O que consiste a atividade do Conselho de Governo? Ele vai assessorar o presidente da República. Então, o presidente da República tem que formular a política nacional, quais são as diretrizes governamentais para o meio ambiente, para os recursos ambientais, e aí o Conselho de Governo vai assessorar o presidente da República. A gente tem depois um órgão consultivo e deliberativo. Ele é consultivo e deliberativo. Quem é?
é o CONAMA. Quais são as atribuições do CONAMA? Assessorar, estudar, propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais. Além disso, ele vai deliberar, no seu âmbito de competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Ele é um órgão de consulta e de deliberação. Ele é de consulta porque ele assessora ali o Conselho de Governo. Ele também é de deliberação porque ele vai fazer o desenvolvimento dessas normas e padrões de qualidade ambiental. Esse é o CONAMA, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Aí depois a gente tem um órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente. E ele tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, controlar, como um órgão federal, a política nacional e as diretrizes fixadas para o meio ambiente. Então, ele vai ficar ali fazendo um gerenciamento. Ele é um órgão central, ele vai ficar fazendo um gerenciamento daquilo que o Conselho de Governo ajudou o presidente a formular, o que o CONAMA fixou como padrão de qualidade, como uma norma de qualidade ambiental, e que também assessorou, propôs, estudou ao Conselho de Governo. E aí o Ministério do Meio Ambiente fica ali planejando, coordenando, supervisionando essas diretrizes que já foram colocadas como órgão federal. A gente tem como órgão executor, então é que vai aplicar órgãos executores, o IBAMA e o ICMBio. Eles têm a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes fixadas para o meio ambiente de acordo com as respectivas competências. Depois a gente tem órgãos seccionais e os órgãos locais. Os órgãos seccionais, como eu falei, são os órgãos ou entidades estaduais, vão executar os programas, projetos, vão fazer o controle e a fiscalização das atividades capazes de provocar degradação ambiental. E os órgãos locais são órgãos ou entidades também, como eu falei, municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades dentro da sua respectiva jurisdição. Então, é ali no âmbito do município. Esse aqui é o quadro do Sistema Nacional do Meio Ambiente. E aí, o artigo 6º, a respeito da estrutura do CISNAMA, continua que os estados, na esfera de sua competência e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente observados e que forem estabelecidos pelo CONAMA. Então, os estados podem, sim, editar normas que serão supletivas e normas que serão complementares, desde que eles observem o que já tiver sido disposto pelo CONAMA. Os municípios, da mesma forma. Então, os municípios, observadas as normas dos padrões federais, que aqui é do CONAMA, e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. Os órgãos central, setorial, seccional, local deverão fornecer resultados das análises efetuadas e sua fundamentação quando solicitados por pessoa legitimamente interessada. E aí está falando que existe um dever de informação ambiental por parte desses órgãos quando eles forem requisitados. O parágrafo 4º fala que o Poder Executivo pode criar uma fundação de apoio técnico-científico para as atividades do IBAMA. Aqui, a lei, no artigo 8º, traz de forma detalhada quais que são as competências do CONAMA. O CONAMA, ele é um órgão consultivo e deliberativo, só para deixar registrado. Acima dele, a gente tem um órgão superior, que é o Conselho de Governo. Ok? Está todo mundo junto nisso, né? Compete ao CONAMA estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento. Normas e critérios para o licenciamento, mediante proposta do IBAMA. Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados que possam causar degradação ambiental. O inciso 3º foi revogado, o 4º foi vetado. Determinar, mediante representação do IBAMA,
a perda ou restrição de benefícios fiscais. A gente viu que esses benefícios fiscais se tratam dos instrumentos de que serve a Política Nacional do Meio Ambiente para poder acontecer. E eles podem ser restritos, eles podem ser retirados pelo CONAMA, mediante representação do IBAMA. Estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante a audiência dos ministérios competentes. Então, além de normas e critérios para o licenciamento, também normas sobre padrões de qualidade no controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações. Estabelecer normas e critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente em geral, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os recursos hídricos. O secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas funções, o presidente do CONAMA. Então, quem que é o presidente do CONAMA? Secretário do Meio Ambiente. E aqui, para encerrar, eu trouxe a atribuição do IBAMA e a atribuição do ICMBio. Eles são órgãos executores. A lei não faz nenhuma menção detalhada sobre esses dois. A lei é de 1981, como a gente viu. O ICMBio veio ser criado somente em 2007. Então, achei importante, até mesmo para a gente se localizar e conseguir resolver uma questão, ainda que ela não trate especificamente do tema da política nacional ou do sistema nacional, a gente conhecer um pouquinho sobre o que faz cada um desses órgãos executores. Então, o IBAMA, ele vai atuar em todo o território nacional e ele exerce, isso é importante, ele exerce poder de polícia ambiental. Ele vai atuar na área de licenciamento e ele também vai fiscalizar e autorizar a utilização de recursos naturais. E o ICMBio, ele tem a competência, uma atribuição um pouquinho diferente do IBAMA. Primeiro que ele foi criado posteriormente, ali de 2007, mas ele está voltado para a proteção do patrimônio natural. Ele vai atuar principalmente no que se refere às unidades de conservação federais. Então, é um órgão que está ali voltado para a conservação, para a preservação de determinados ecossistemas, de determinados territórios que devem ser especialmente protegidos pelo seu valor ou pela sua fragilidade. Enquanto que o IBAMA vai estar ali atuando em todo o território nacional, fiscalizando, autorizando a utilização de recursos, atuando também na área de licenciamento. Então, os dois são órgãos executores, mas eles vão atuar de formas diferentes aí na Política Nacional do Meio Ambiente. O que tinha para falar sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Sistema Nacional do Meio Ambiente era isso. Como sempre, ler os dispositivos da lei, aquilo que está na lei. O artigo 6º é muito importante, porque é ele que traz o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E também ler aí o artigo que fala sobre os objetivos específicos, o artigo 4º, conhecer quais que são os princípios da lei, muito embora não sejam princípios naquele sentido que a gente está acostumado a conhecer, são princípios, é o que a lei coloca como princípios, então a gente tem que saber. E aí eu espero vocês para a resolução de questão. Bons estudos, um beijo e até o próximo vídeo.